Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos ao vivo em mais uma live virtuosa para a glória de Deus. Eu já quero compartilhar um hino para a sua edificação. A paz do Senhor Jesus, a todos que estão chegando aqui agora. Como eu disse, estamos ao vivo em mais uma live virtuosa e hoje estaremos iniciando uma série de live cujo tema é Deus fala através dos Salmos. Eu tenho certeza que será uma live de grande edificação para a sua vida, então não perde tempo, já compartilha com os amigos, vai avisando que a live já começou. E daqui a pouquinho nós estaremos aqui escutando o nosso querido
amado pastor Mardoqueu Costa, em nome de Jesus. Eu queria, antes de convidá-lo, fazer uma oração. Não fique nesta noite apenas nos assistindo, mas interaja conosco. O céu está em movimento. Venha unir a sua fé com a nossa fé, e eu tenho certeza que algo de Deus irá acontecer aí onde você está, porque o Senhor é Deus de perto e também Deus de longe. Amém? Não percam tempo, ore comigo neste momento. Pai querido, em teu nome, Senhor, estamos iniciando mais uma live virtuosa para a glória do teu nome. Sonda os nossos corações, Senhor, e vem tirando tudo aquilo que não provém de ti. Perdoa as nossas falhas, erros e pecados, pensamentos e obras. Nos ajude, Senhor, a ser melhor a cada dia. Eu te peço pelos meus irmãos, cada um que está aqui na live nesta noite e aqueles que vão assistir depois, que a tua poderosa mão possa alcançar a vida de cada um, trazendo paz, alegria, renovo, socorro, bálsamo, refúgio. Eu não sei o que eles precisam, mas eu sei, Senhor, que tu és poderoso, tu és socorro bem presente na hora da angústia. Nós estamos aqui, Senhor, para falar besteira, estamos aqui para semear a tua palavra, a tua santa palavra. Palavra esta que é viva, poderosa, eficaz, mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Amigo Espírito Santo, fica conosco nesta noite, nos dê uma noite abençoada em tua presença. Eu te peço uma bênção especial para o pastor Mardoqueu, Senhor, que com muita humildade está mais uma vez disponível para nos trazer uma palavra do teu coração para os nossos corações. Abençoa ele, Senhor, com a benção recalcada, sacudida e transbordante. Guarda ele, toda a sua casa, sua família, livra de todo mal. Não deixe que recaia sobre a sua vida nenhuma retaliação. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo, Pai, contra a vida dele caia por terra, pela autoridade que há no nome de Jesus. O Espírito Santo fica conosco. Abraça a alma de cada um. Presenteia cada um nesta noite com a tua presença, Senhor, com a tua unção. Convida os teus filhinhos, Senhor, aqueles que precisam ouvir uma palavra da tua parte, Senhor. Que entre nessa live somente aquelas pessoas que precisam ouvir do Senhor. Tudo isso eu te peço, Senhor. Te louvo, te agradeço por tua presença em nossas vidas. Te agradeço pelo pão de cada dia, Senhor. Te agradeço pela providência, pela provisão. Te agradeço pelo teu amor, Senhor. Pela tua misericórdia, que é a graça, a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado por tudo, Pai. O Senhor tem nos abençoado tanto e nós só temos a te agradecer nesta noite. Glorificar o teu nome, porque tu és maravilhoso. Também te apresento toda a nossa igreja, o pastor Epitácio, Medejanos, toda a sua família. Abençoa a igreja do Senhor, aqueles de perto, aqueles que estão longe. Em nome de Jesus. Amém. E você diz? Amém. Sem mais delongas, eu queria aqui nessa noite convidar o pastor Mardoqueu. Ele vai estar aqui iniciando esse livro de Salmos, né? Vai ser. Só sei que vai ser muito edificante e você não pode ficar de fora. A paz do Senhor Jesus, meu querido, amado de Deus, pastor Mardoqueu, mais uma vez seja bem-vindo à live virtuosa, em nome de Jesus, viu? Para mim é uma honra, é sempre uma honra e uma alegria muito grande ter o Senhor aqui conosco. Fique à vontade. Irmã Viviane, paz do Senhor. Amém. Eu, pedindo a Deus, quero louvar os céus pela vida de todos os que estão chegando, os presentes. Foi, graças a Deus, esses dias têm sido dias muito proativos, muito bons, sempre algumas solicitações, mas a gente sempre ali pedindo a Deus uma direção. Senhor, como iremos iniciar? O número 1, número 2, número 3, de forma ordenada. E eu achei muito algo mecânico
e eu quero que essa série ela seja bem Dinâmica. dinâmica, que ela venha a ser de forma bem na direção do Espírito de Deus, né? É muito bom quando a gente tá ali esperando Deus, né, falar conosco e de repente através de um texto bíblico que está inserido, né, ali em um livro da Bíblia e de repente nós ouvimos a voz de Deus. Quando a gente faz algo ali programado, já se tem algumas especulações, né? Então, nós queremos de antemão reforçar aqui a todos que vão participarem que a finalidade desta série é que você possa ouvir Deus através do livro dos Salmos. Nós não estamos aqui para dar uma aula teológica, nós não estamos aqui para poder fazer você ter uma visão, sabe, extraordinária. Não, nós queremos só que você ouça a voz de Deus através de um dos números, né, dos Salmos. E para esta oportunidade, irmã Viviane, para iniciar, eu queria iniciar com o Salmo de número 20. O Salmo de número 20 tem me chamado muita atenção porque fala não só da oração de um rei antes da guerra, fala da oração de um rei que se submete ao poder de Deus. Olha que interessante. Um homem que tinha uma posição, poder, que tinha fisicamente, materialmente falando, tudo à sua disposição, mas ele se submete, se humilha diante da potente mão de Deus. E eu quero exaltar aos céus que tem nos concedido este Salmo de número 20. Eu sou... esse é o meu jeito de não ter delongas, sabe? E direto ali, porque eu sei que Deus, ele é fiel e ele tem, com certeza, nos constituído com esta finalidade de se utilizar das nossas vidas através daquilo que ele nos confiou, né? Então, eu quero pedir também a pastora Josi, né? Também está aí ao vivo, pastora Josi aqui de João Pessoa, uma serva de Deus, tá? Irmã Viviane, ela também, eu participo de algumas lives que ela faz, umas lives muito boas também, abençoada, e com certeza ela está aí conectada, vai ser uma bênção para depois, futuras lives, ela tanto fazer aí através do seu Instagram, como a senhora também participar do Instagram aí, da pastora Josi aqui, aqui de João Pessoa, tá? Quero louvar aos céus também pela vida da nossa irmã Betânia. Irmã Betânia é um instrumento de Deus também. Os céus têm lhe confiado aqui em João Pessoa. É um trabalho de oração e ela tem ali feito o que os céus têm confiado em suas mãos. E eu tive a honra, essa terça não, se eu não me engano, a outra passada ou a retrasada, de estar ministrando lá. E eu acredito que a senhora, quem sabe, um dia não vem aí de Campina Grande, né? É Lagoa Seca. Lagoa Seca, Campina Grande, e vem aqui participar deste trabalho extremamente abençoado ali, Amém. que Deus tem entregue nas mãos da irmã Betânia. Ela está aí glorificando os céus. Irmã Betânia, siga aí a nossa
cantora, tá? Irmã Viviane. Meu Deus Deus. tem instrumentalizado esta mulher, tá, irmã Betânia? E com certeza eu acredito que não terá nenhuma dificuldade, claro, tendo aí a disponibilidade de data, eu acredito que vai dar certo para a nossa irmã Viviane estar aí. E também pedir para que possa compartilhar, né? Nos grupos, compartilhar com outras pessoas, para que se alimente da preciosa palavra do bom mestre. Salmos de número 20. Vamos fazer esta leitura. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantemos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Glória a Deus. Que os céus apliquem a sua preciosa palavra, tá? E a irmã Betânia está respondendo aqui, tá? Vai ser uma honra ter ela aqui no ciclo de oração. Amém. A honra é minha e em nome de Jesus. O céu vai marcar este dia. Irmão Rafael está aí ao vivo conosco, lá de Pedras de Fogo. Deus abençoe, meu amigo. Cantou aí, viu? Sejam bem-vindos. Compartilhe aí, tá? Vá compartilhando esta live para que outras pessoas sejam alimentadas e edificadas. Irmã Viviane e todos que estão conectados, o Salmo de número 20 é um salmo onde o rei Davi, agora com a experiência de rei, que tem todo o poder em suas mãos para poder ordenar e para poder também fazer com que o seu exército se mobilize em tudo aquilo que está ao seu alcance para a batalha. O rei Davi, diferente dos reis pagões, porque os reis pagões, eles confiavam, eles nem confiavam só nos altares e nos ídolos, nos deuses que eles erguiam. Eles confiavam muito mais nos cavalos de guerra, nos carros, nas armas defensivas e ofensivas, e em todo o seu exército. Então, os reis pagões, eles acreditavam que o seu exército ele era o suficiente para vencer qualquer batalha, quaisquer guerras. Então, com esta visão, com essa perspectiva dos reis pagões, eles faziam ali, erguiam altares, eles tinham seus ídolos, e vale aqui destacar que para os pagões, ter mais do que um Deus, com D minúsculo, né? Isso era para eles muito bom. É tanto que eles tinham o Deus da guerra.
que eles acreditavam que o Deus da guerra era aquele Deus que proporcionaria para eles uma proteção em meio às batalhas. Como eles tinham o Deus da fertilidade, que acreditava que era aquele Deus que tinha a condição de fazer com que a mulher gerasse e tivesse filhos. Como tinha também outros deuses, como o Deus do tempo, que era o Deus do sol, lua e chuva, que era o Deus que tinha o poder de fazer a terra germinar e produzir de forma abundante. E assim sucessivamente. Tinha Deus da prostituição, tinha Deus de muitas outras coisas. Eles tinham esses deuses. E observe que Israel, por um bom tempo, o seu maior pecado, entre tantos, o central, foi o da idolatria. Porque Israel queria seguir exatamente o que os povos pagãos eles seguiam. Ele queria ter mais do que um Deus. E o nosso Deus, ele não compartilha, ele não divide, né, a sua glória com ninguém. Ele tem ciúme, né? Ciúmes. Então, nessa perspectiva aqui, Deus abençoe meu amigo Renan, lá de Tapororoca, tá? Vai compartilhando aí, amigão. Então, é cantor também, viu? Está invitando aqui de situação, cantor. E nessa perspectiva aqui, o salmista, o rei, ele antes da batalha, ele entra a presença de Deus e ele faz aqui esta oração que é fenomenal, é extraordinária, é exemplar, né? Mesmo tendo à sua disposição tudo quanto um exército disponibiliza para uma batalha, ele poderia estar ali bem assim, tranquilo, em ver um grande exército, armas defensivas e ofensivas, cavalos, carros e aí sucessivamente, mas em meio a tudo aquilo, ele entra na presença e o verso primeiro diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. Parece que, mesmo diante de tudo aquilo, ele estava angustiado. Ele estava ali como que aflito, né? Diante daquilo que estava para suceder. O nome do Deus de Jacó te proteja. Então, observe aqui que a primeira lição que nós aprendemos no verso primeiro aqui, ela se distingue de forma extraordinária aqui, diante daquela aflição, diante daquela angústia, diante daquela situação que está por vir, claro, falamos assim humanamente e entendemos que diante dos desafios nós nos encontramos em uma situação um pouco como que delicada, né? Uma situação quando a gente percebe que está para vir algo, a gente vai se angustiando, a gente vai ficando ali meio aflito, a gente vai ficando ali meio naquela situação, né? Criando algumas expectativas, como será, o que vai ser, como vai suceder, né? Então, diante daquela situação, o verso destaca: o Deus de Jacó te proteja. A proteção é algo extraordinário. A proteção é como que você recebesse uma blindagem, uma capacidade de ser intocável. Que coisa interessante. Então, diante da guerra que estava para suceder, diante do conflito, glória, ele estava aqui pedindo proteção, uma blindagem. Senhor, venha me blindar, venha me tornar aqui blindado para que eu não seja atingido, ferido em meio. Eu abro parênteses aqui, porque faz-me lembrar aqui, lá do Egito, entre as pragas, teve uma por nome de saraiva, uma chuva de pedra, né? E
a Bíblia ela especifica que todo o Egito recebeu todas as pragas. Mas a de Saraiva, de forma específica, lá no livro do Êxodo, vai destacar que na terra de Goze não caía. Era como que a terra de Goze, onde estavam os filhos de Deus, recebesse uma brindagem, glória, para que os filhos de Deus não fossem atingidos pela chuva de pedra, de granizo. Porque aquela chuva de pedra saía matando animais, destruindo lares, e estava fazendo maior destroço ali no Egito. Mas quando olharam para a terra de Goze estava intacta. Por quê? Porque tinha sobre ela proteção. É exatamente isso que o salmista ele pede de antemão. Por quê? Ele não confia naquele escudo humano do seu exército. Ele não confia no escudo físico feito por um metal ou por uma chapa de ferro. Né? Ele não confia no carro que poderia ter alguma forma de lhe proporcionar até uma falsa ou ilusória segurança. Então ele pede a proteção de Deus. Porque a proteção de Deus ela é infalível. Aleluia. A proteção de Deus é algo extraordinário. Quando, de fato, pensam em nos tocar, e aqui eu abro parênteses para a primeira aplicação. Quando pensam em nos tocar, eles não percebem que não tem como nos tocar, nos atingir, e eles ficam se perguntando, por que não consigo tocá-lo? Por que não consigo destruir? Por que não consigo desmotivá-lo? Por que não consigo fazer retrocedê-lo? Por quê? Por quê? É porque eles não conseguem ver, porque não é perceptível com os olhos carnais a blindagem que Deus nos concede diariamente. Não é uma blindagem em um período do dia. Não é uma blindagem em um período do mês ou um período do ano. É uma blindagem diariamente. Por isso que a Bíblia tem a seguinte expressão: nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará em tua tenda. Por quê? Porque essa blindagem, ela não só nos acompanha de forma individual. Essa blindagem, ela serve e ela acompanha a proteção do nosso lar. Lembra da 10ª praga no Egito? E aqui volto. A 10ª praga do Egito, Deus deu uma ordem. Estabeleceu, por meio de Moisés, que iria acontecer a morte dos primogênitos. E ele ali instituiu para que pudesse fazer um sacrifício de um cordeiro, de um carneiro, e com o sangue colocar nos umbrais da porta. E com este ato de fé e de obediência, a proteção chegaria. E o que me chama a atenção é que depois que os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Deus, a Bíblia fala que automaticamente os lares, até daqueles que era povo de Deus, que tinha seu primogênito, foram brindados. Que coisa interessante. A mortandade, quando foi à meia-noite, que chegou na terra do Egito e que saía invadindo, e nos lares havia grito, havia choro, havia morte, havia luto, né? Quando a morte ia na casa dos filhos de Deus, aí o céu dava uma ordem. Aí não. Aí você não consegue entrar porque tem uma blindagem, porque tem uma proteção. Deixa eu abrir parênteses aqui. Fica tranquilo, fica tranquila, porque há uma blindagem, há uma proteção da parte de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E com esta blindagem, Deus garante vida, Deus garante alegria, Deus garante unidade, Deus garante união da tua família, união conjugal, tá? Diante dos conflitos que tem, mas isso não significa dizer que os conflitos
eles estouraram a bolha de proteção. Não, ainda há proteção, ainda há blindagem, tá? Ainda há o cuidado de Deus. Por isso que eu estou aqui para, de antemão, abrir parênteses e dizer que Deus fala contigo através do Salmo, de antemão dizendo, eu te protejo. Amém. Protejo de todo mal, protejo de toda investida, protejo de toda seta, protejo de todos os trabalhos contrários, protejo de todos os trabalhos feitos em encruzilhadas, em matas virgens, pessoas que tentam de várias formas destruir, pessoas que ficam ali sempre querendo ver você retroceder, desistir, parar, voltar ao vômito, mas eu estou aqui para poder profetizar esta palavra profética para você e eu quero liberar a uma proteção de Deus. Toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Por que ela não vai prosperar? Porque há uma blindagem, há uma proteção. Você está guardada, você está guardado, você está escondida, você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Que coisa tremenda! O diabo não te acha, o diabo procura e não consegue te ver, não é perceptível aos olhos carnais. Por quê? Porque tem uma blindagem, porque tem Eléria, Sóbia, porque tem uma proteção de Deus. Deus está protegendo você. Deus está protegendo sua casa. Deus está protegendo sua família. Deus está protegendo tudo aquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Confie, acredite. Há uma proteção de Deus para a tua vida. Talvez você esteja pensando como eu vou resolver aquela situação, como vai ser aquela situação, que batalha, que luta. Mas eu quero liberar que em meio a esta batalha, esta luta, este confronto, este conflito, há uma blindagem, há uma proteção. E eu quero ir além, citando Filipenses 4, porque Filipenses 4, Paulo fala assim, e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus vivo, Ele guardará a tua mente. Ele guardará teus pensamentos. E Ele guardará teu coração. Observe, sabe por quê? Além de ter toda essa blindagem, além de ter toda esta proteção, todo este cuidado de Deus, irmã Viviane, mas o diabo lá do outro lado, ele diz, eu não consigo romper esta bolha de proteção. Eu não consigo romper esta proteção, mas eu vou lançar de fora uma seta para ver se rompe, porque se eu pegar essa seta e lançar na mente, eu vou conseguir dominar o corpo e aí, consequentemente, a bolha vai estourar. Porque o único que pode, isso é interessante saber, o único que pode anular toda a proteção somos nós mesmos. É o único. Diabo não pode, inferno não pode, demônio não pode, palavras contrárias não pode, palavras destrutivas, negativas, miseráveis não pode. O único que pode fazer com que esta bolha de proteção, fazer com que essa blindagem seja desfeita, é exatamente eu e você. Por meio de quê? Da desobediência. Sim. Aí ela é rompida. Mas Deus irá guardar a tua mente para que esta seta não te atinja, para que ela não prospere na tua mente e os teus pensamentos não sejam pensamentos proativos para as setas malignas e as setas destrutivas. Então receba nesta primeira parte aqui, Deus está falando com você. E Deus está dizendo, filha, filho, eu te protejo. Amém. Há uma proteção. Por isso que você, às vezes, eu não vou aqui gerar críticas destrutivas. Mais uma vez, irmã, alguém me fez uma pergunta e perguntou se este objeto que você tem seguro? E eu disse, tem seguro. E ele disse, como é o nome do seu seguro? Que empresa é? Aí eu disse assim, Céu. Ele me ignorou.
Ah, você está de brincadeira. Porque as pessoas, elas acreditam mais nas coisas terrenas, É verdade. mais nas coisas perceptíveis, mais nas coisas palpáveis. E elas estão descartando a possibilidade. Elas falam de uma coisa, elas verbalizam uma coisa, mas elas não acreditam naquilo que elas verbalizam. Então ele disse assim, e eu disse, não tem, é o céu. Ele disse, não, deixa de brincadeira. Eu disse, não, eu não estou brincando, é o céu. O Glória. céu é o meu seguro, glória. O céu é a proteção, ninguém toca. Se Glória. tocar, eu não me responsabilizo pelo que o céu pode fazer. E ele olhou assim, e ele viu que eu estava falando sério mesmo, sem brincadeira, que eu gosto de brincar às vezes, e ele ficou assim e disse assim, aí eu perguntei para ele, você tem seguro? O seu objeto tem seguro? E ele disse, tem. E é empresa tal, ela é top, boa, cobre tudo e tal. Se meu carro quebrar na estrada, cobre. Se vai um mecânico, vai um não sei o quê e tal, e cobre isso, e cobre aquilo tudo. Eu disse, eu respeito o seu seguro, mas ele é inferior ao meu. Glória a Deus. Eu respeito a sua fé, o seu nível de fé, mas eu quero te falar que o meu seguro é superior ao teu seguro. Sabe por quê? Porque o teu seguro, ele te assegura que se teu carro quebrar, ele vai ajeitar. O meu seguro me assegura que meu carro nem quebrar, quebra. Glória a Deus. Então, irmão, isso são coisas que alguém diz, não, isso é uma fé louca. Não, graças a Deus eu estou com o meu carro faz 6 anos e eu não posso, claro, ignorá-lo, né? Mas existem desgastes normais, desgastes comuns, né? Mas graças a Deus, Deus nunca permitiu eu ficar à beira de uma estrada, eu precisar de um reboque. Você está entendendo aonde eu quero chegar? O seu seguro, e que lhe segura, que lhe protege, que lhe guarda e que lhe livra de todo mal. Olha o que o salmista disse em outro salmo que nós vamos depois, né, trazer uma outra mensagem, mas há um outro salmo que ele diz assim, ó, 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, e eu não serei. Por que você não é atingido? Se todo mundo é atingido, por que você não é atingido? Porque eu estou assegurado, eu estou coberto, eu estou brindado, eu estou protegido pelo sangue do Cordeiro, pela proteção e as mãos poderosas de Deus. Mas vamos no verso 2, que diz assim, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Olha que coisa interessante, envie-te socorro. É muito comum alguém que está em um momento difícil e aciona um socorro, né, como bombeiros, né, e outros meios que possa trazer ali um socorro, eles vão ligar, falar e dizer, olha, se for um acidente, não se mova, né, mantenha-se assim, né, para que você ali não tenha dificuldades, complicações, mantenha-se aí num lugar protegido, porque a gente está chegando com o socorro, né? Suporte um pouco, tá tudo tranquilo, tá certo? Olha as pessoas que estão em sua volta e nós estamos chegando aí com o socorro. O camarada pode estar arrebentado. Eu quando fui tirar minha habilitação, a gente recebe uma aula ali, uma instrução, né, dessa parte aí do bombeiro, de segurança, e ele fala exatamente isso. Para nós mantermos aquela pessoa que está precisando de um socorro tranquila. A perna daquela pessoa, o braço daquela pessoa pode estar lá do outro lado da pista, mas você mantenha ela focada olhando para você e diga sempre para ela, tá tudo bem,
Socorro já está vindo, está tudo sob controle, está tudo seguro aqui. Glória. Rei, teléria, súbia. E o céu está falando com alguém aí que está vendo as coisas, né? Assim, meio fora do lugar, e está criando aquele pânico, está criando, e o céu está dizendo, calma, ei, está vindo socorro, tenha calma, está tudo em ordem, está tudo bem, vai ficar tudo tranquilo, tá certo? Tem socorro dos céus. É o que o salmista estava dizendo, Senhor, eu não quero só ser protegido na batalha, eu quero que o Senhor me socorra lá. Aleluia. Eu quero que o Senhor me tire de lá, Senhor. Eu estou indo porque é uma necessidade. Se nós não formos, ele vai invadir tudo aqui, vai dominar tudo, vai possuir tudo aqui. Precisamos, nos proteja na batalha, mas nos socorra da batalha, Senhor. Nos tire como um forte. Eita, eu me lembrei agora de um texto. É muito bom isso, né? Porque quando os discípulos estavam em alto mar, Deus não permitia que as ondas fossem além, porque Deus poderia permitir aquelas ondas diante de um barco frágil, sem proteção, os discípulos ali tentando a sobrevivência, homens experientes em alto mar, mas ele sabia que qualquer onda que viesse além daquilo que estava vindo, eles poderiam ter as suas vidas ceifadas. E o que me chama a atenção é que eles precisavam de quê ali em alto mar? De ser socorrido, né? Então eles estavam apavorados ali. Eles queriam, porque houve dois episódios. Teve um que Jesus veio andando sobre o mar e os socorreu. Mas teve outros que o Senhor estava deitado no barco. E os discípulos disseram o quê? Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Socorre-nos, ajuda-nos. E tem momentos que nós estamos assim. Mestre, nos socorre. Mestre, eu vou morrer. Mestre, eu não vou aguentar. Mestre, eu não vou suportar. Mestre, está doendo. Mestre, que angústia é essa? Mestre, que aflição é essa? Mestre, me socorre. Mestre, me socorre. E o salmista estava pedindo isso. Antes, ele estava pedindo proteção e ele estava pedindo socorro. Envie socorro. Envie socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Receba socorro de Deus. Receba sustento de Deus. Receba, Deus vai te socorrer. Você não vai se sucumbir. Você não vai morrer. Você não vai ser envergonhada. Deus vai te socorrer. Há um socorro de Deus. Há um socorro bem presente. No momento da angústia, no momento da dor, no momento da aflição, há um socorro de Deus para a tua vida. Às vezes, Deus nos socorre em diversas situações. Nos socorre, Deus, diante desta dificuldade financeira. Nos socorre, Deus, diante dessa dificuldade sentimental. Nos socorre, Deus, diante dessa dificuldade espiritual. Nos socorre, Deus, diante dessa... E são tantas áreas das nossas vidas e que precisamos diariamente do socorro de Deus. Ser socorrido por Deus é ser arrancado com força de uma situação que pode nos custar a nossa própria vida. Ser socorrido por Deus é entender que haverá uma intervenção divina e com as mãos fortes o Senhor irá, de fato, se manifestar. Ter o socorro de Deus é um meio extraordinário acontecer quando, na verdade, só fazemos o ordinário. Ter o socorro de Deus é acreditar que nós nunca estamos lutando só. Então o salmista não pede só proteção, ele pede também socorro. O que me chama a atenção, no verso 3,
é que ele diz assim: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. E aqui eu quero, neste verso 3, falar algo muito interessante. Porque oferta aqui não está só relacionado àquela oferta que você leva, R$ 2, R$ 3, para um culto. Essa oferta aqui, ela é o que você consegue fazer de forma voluntária em prol do reino. Tá? E torna-se uma oferta. Tudo quanto você faz, e você faz de forma voluntária em prol do reino. A oferta, ela não pode ser vista só como uma moeda ou como uma dracma. Ela tem que ser vista como um sacrifício. Uma oferta de sacrifício. Quando as pessoas se juntam e ali se congregam, entendendo que é uma igreja, existem ofertas de diversas maneiras. E são postas em um altar, em um holocausto, sacrifícios de louvor, momentos de oração, períodos de intercessão, ministrações da palavra. Quando eu consigo tributar a Deus louvor, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poderio. Então o salmista está dizendo: lembre-se, o Senhor, de todas as tuas ofertas. E eu quero dizer mais, que as ofertas, elas são registradas. Os sacrifícios são registrados. Nunca use a expressão, quando você for a um templo adorar a Deus, que você cria, às vezes cria-se uma certa expectativa, mas aquelas expectativas não são atendidas. Aí tem pessoas que voltam dizendo assim: se eu soubesse que seria assim, eu não teria ido. Essa expressão, eu não teria ido, eu não iria, eu não estaria lá. Essa expressão é como se você tivesse se arrependido de ter levado aquilo que você costuma levar como oferta. Eu até vou além, que pessoas assim, elas nunca levaram oferta. Elas sempre pensaram em receber oferta. Criam expectativas, quando na verdade as expectativas não é de quem vai para trazer. A expectativa é do que eu levo para deixar. Porque há um rei na Bíblia, Zedequias, que ele adoeceu. Ezequias. Ele adoeceu. E a Bíblia fala que é uma doença mortal. Todo mundo conhece esse texto. E o Senhor levantou o profeta Isaías e disse: vai lá. E disse para ele: põe em ordem sua casa, porque ele morrerá e não viverá. Ele virou o rosto para a parede e orou. E a oração dele foi muito simples. Ele disse: Senhor, lembra aí, Senhor. Lembra aí. Será que tem alguma oferta aí, Senhor? Lembra quando eu andei reto nos teus caminhos? E fiz o que era reto aos teus olhos? Ao Senhor disse: calma aí, está onde? Está no livro das crônicas aí. Ah, tá. Isaías, volta lá, rapaz. Porque estava resistindo. Lembra de Pedro, quando recebeu uma visão e foi até a Cornélio? Cornélio não era servo de Deus. Cornélio não era um salvo em Cristo. Mas a Bíblia fala que Cornélio, ele fazia suas orações, ele jejuava,
ele dava esmola. Pedro chegou e disse assim: Cornélio, o Senhor tem visto as tuas esmolas. Tem visto, Cornélio, os teus jejuns. E tem visto aí as tuas orações. E sabe que tu temes a Deus. Irmãos, se Deus, ele viu, ele registrou atos dignos de Cornélio, que não tinha uma aliança com Deus, foi através de Pedro que ele e a sua casa se converteu. Isto provocou, de fato, até uma indignação em Jerusalém, porque Pedro tinha ido lá diante daquele homem que era um incircunciso, e que foi maior, e Pedro disse assim: calma aí, irmão, vocês têm que pegar a maneira aí, vocês estão querendo ser maior do que Deus? Foi Deus que me enviou lá. Eu recebi algo de Deus e Deus me levou. Fica quieto na tua aí. Eu respeito vocês, fazem parte aqui, mas vocês não podem entrar nessa área aí não, porque ali foi uma intervenção divina. Mas se Deus, ele registrou as esmolas, os sacrifícios de Cornélio, irmã Viviane, Deus está, sem dúvida, registrando os nossos sacrifícios, as nossas esmolas, o que nós fazemos diante de Deus, o que nós fazemos para Deus. Quando, de fato, fazemos sem segundas intenções, sem pretensões, porque foi isso que Jesus ensinou, para que a gente venha fazer dar com a direita, para que a esquerda não veja. Isto é, fazer sem pensar no retorno, mas fazer acreditando que estamos fazendo e está sendo registrado diante de Deus. E tem coisas tão simples que os céus vai lembrar quando nós queremos que os céus lembrem de coisas extraordinárias. Naquele grande dia eu tive sede, me deste de beber. Eu tive fome, me deste de comer. Eu estava nu e me vestistes. O Senhor vai lembrar disso, exatamente disso. Porque está sendo registrado diante de Deus. Lembre-se de todas as tuas ofertas. Aceite os teus holocaustos. Não é só lembrar. É também saber se os holocaustos foram aceitos. Isto é, será que os meus sacrifícios estão sendo aceitos diante de Deus? Ou se esses sacrifícios não estão sendo aceitos porque eu não estou fazendo para Deus? Se os sacrifícios de fato for voltado para Deus, estão sendo aceitos e estão sendo registrados. Mas se não forem para Deus, nem estão sendo registrados e nem estão sendo aceitos, nem estão sendo aceitos e nem estão sendo registrados. Como o Senhor pode falar isto com tanta segurança? Nós lembramos daqueles dois irmãos. A Bíblia fala que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Olha que coisa tremenda. Primeiro, atentou para Abel. Depois, para a oferta que Abel tinha. Então, o Senhor primeiro atentou para o quê? Para o homem. A intenção do homem. Depois, para a oferta do homem. Então, para Caim diz o texto, e não atentou Deus para Caim, e nem para a sua oferta. Quando Deus atentou para Abel, disse, não, a oferta de Abel está em ordem. Abel não tem segunda intenção aí, não. Abel, tá, eu atentei, eu gostei. Quando ele olhou para a oferta, ele disse, primeira, a oferta está primeira. Eu gostei também. Quando ele atentou para Caim, reprovou o ofertante e a oferta. Então, isto é algo que nós precisamos ter cautela. Porque Deus precisa aceitar os nossos holocaustos, como também aceitar a oferta que nós levamos até o holocausto. E o holocausto somos nós. O altar somos nós. A oferta é através de nós. O apóstolo Paulo deixou isso claro aos romanos. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável.
Então, somos nós. Então, esse salmo, para que vocês entendam, irmã Viviane, como os salmos são abrangentes, né? Olha quantas conexões eu fiz, dei ênfase aqui no livro do Êxodo pelas pragas, dei ênfase aqui pelo rei, a doença lá do rei Zedequias. Estou dando ênfase por aqueles que estavam no mar, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Então, o rei continua, e eu quero caminhar aqui para uma conclusão, para que não fique tão extenso, que já vai aí para as 11 horas, mas o verso 4 diz assim: conceda-te conforme ao teu coração, e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua... Aí essa expressão aqui eu quero ler, para que vocês entendam algo aqui, e aqui eu finalizo. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Verso 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Não entendi. Salva o seu ungido? Ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora, força salvadora da sua mão direita. Observe esses 3 versículos que lemos, o 5, né, o 4, o 5, o 6. Esses 3 versículos falam sobre salvação, né? Versículo de número 5, nos alegraremos na tua salvação. Versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. E no final do versículo 6 diz assim: com força salvadora. Esta salvação aqui não está relacionado à redenção. Esta salvação não está relacionada à salvação da alma. Esta salvação aqui é ser livre da batalha, do conflito. É não ser morto fisicamente. É não ser atingido fisicamente. Olha, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Já é ungido. O que ele está falando aqui é: nós nos alegraremos, reis, quando tu voltar. Porque nós nos alegraremos na tua salvação. Tu vai ser salvo daquela batalha, daquela guerra, daquela peleja, daquele conflito, daquele confronto, né? Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, e com a força salvadora da sua mão direita. É o céu dizendo assim: tu vai para a batalha. Eu vou te proteger na batalha. Eu vou te socorrer na batalha. Eu vou te salvar da batalha. Com as minhas mãos forte, eu te protejo. E eu não posso, de forma alguma, ignorar essa palavra profética. Com a mão direita, ele protege. Com a mão direita, ele socorre. E com a mão direita, ele salva. Que coisa tremenda. Então, na batalha diária, guarde esta palavra: Deus fala comigo através do Salmo 20 e diz: eu te protejo com a minha mão direita. Eu te socorro com a minha mão direita. Eu te salvo com a minha mão direita. E a declaração é uma só. Sabe? Verso 7, uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Por quê? Porque a mão direita não é a mão direita de um presidente da República, não é a mão direita de um governador, não é a mão direita de um gestor municipal, não. Não é a mão direita de uma Câmara Municipal. Não. Não é a mão direita de um líder religioso. Não é a mão direita de um orador, de um eloquente. Não é a mão direita de um influente.
ou de uma pessoa que tem muita influência. Não é a mão direita de um homem rico, de um homem poderoso na cidade. É a mão direita do Todo-Poderoso. Aleluia. É a Glória. mão direita daquele que vive e reina para sempre. É a mão direita daquele que você deposita a sua confiança inteiramente nele. Uns confiam em carro, não tem problema. Uns confiam em poderes mecânicos, né? Em poderes animais, né? Em poderes humanos. Olha só, poderes mecânicos, poderes animais, poderes humanos, forças animais, forças mecânicas, forças humanas, governamentais. Hilário, súbia. Mas nós não. Nós fazemos menção do nome do Senhor, o Aleluia. nosso Deus. Eita, laboria. Eita, que a súbia. Nós Aleluia. acreditamos em uma proteção divina. Nós acreditamos em um socorro divino, irmão Isaías. Nós acreditamos numa salvação divina, onde ele nos arranca diante de algo que a nossa vida poderia ser ceifada. E existe alguém que até tem aquela expressão, fulano foi salvo por pouco. Fulano foi salvo por pouco, fulano escapou por pouco. Não, meu amigo, Deus, ele chega na hora exata, na hora certa. Glória. E o Salmo 20, Deus fala, nós estamos numa live para quem está chegando agora, Deus fala através dos salmos. E a mensagem através do Salmo de hoje, que nós iniciamos essa série aqui de mensagens no livro dos Salmos. A mensagem de hoje é a oração pelo rei. É a oração pelo rei. É a oração por você, meu irmão. É a oração por você, minha irmã. E nesta oração, nós destacamos 3 pontos essenciais: a proteção de Deus, o socorro de Deus e a salvação de Deus. Enquanto muitos confiam nos poderes mecânicos, poderes animais, poderes humanos, nós confiamos no poder divino. Nós confiamos no poder celeste. Nós acreditamos em uma intervenção sobrenatural. Glória a Deus. Versículo para finalizar, o 9. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Que os céus apliquem a sua palavra no nosso coração. E que você possa diariamente verbalizar com autoridade: eu sou protegido por Deus. Aleluia. A sua mão direita me protege. E eu sou socorrido em meio às aflições por Deus, porque a sua mão direita me socorre. E eu sou salvo por Deus, porque a sua mão direita me salva de todos os perigos de morte. E isto é interessante, porque o Senhor Jesus, ele até disse: aquele que eu tomo pela minha mão direita. Eita! O diabo não pode arrebatar. Aleluia. Então nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Receba nesta live, compartilhe com alguém. Ao amanhecer, consiga verbalizar para alguém. Consiga profetizar para sua casa antes de dormir. Neste lar há uma proteção divina. Neste lar há um socorro divino. Neste lar há uma salvação divina. Neste lar há uma manifestação da parte de Deus. Aleluia. Na sua vida, na vida de sua família, na sua casa, na sua parentela e tudo quanto colocares a planta dos teus pés, as tuas mãos, o Senhor te dará por herança. Irmã Viviane, eu tento me controlar porque é uma fonte inesgotável. Glória a Deus. E eu estava observando aqui, já deu 11 horas. 11h06, né? Rompemos até alguns minutos, eu não sei nem, começamos de 10 e alguns quebrados aí. Mas eu quero, desde já, agradecer uma vez mais, né, pela oportunidade, através da sua
do seu Instagram, através da live que a senhora faz com muito amor para abençoar vidas, né? E vidas estão aí sendo extremamente abençoadas através da sua vida, né? E da minha vida por meio da sua vida. É um mistério, né? Mas é uma vida dentro de outra vida e que se torna uma vida em Cristo. Então, eu louvo aos céus pela sua vida. Eu sempre falo que a mensagem de Deus ela é poderosa. E o alimento de cada dia não somos nós que preparamos, né? Porque nós somos o garçom, nós distribuímos. Quem prepara o alimento é os céus, né? Claro, Deus vai preparar o alimento conforme o nosso preparo. Nós nos dedicamos e Deus ele dá a orientação e diz, é isso aqui. E ele sabe exatamente quem precisava desta palavra. E nós vamos ver no sábado, no domingo, no decorrer da semana, as pessoas aí contando o testemunho através da proteção divina. Olha, eu diante de uma situação, Deus me protegeu ali, senão não sei o que seria de mim. Olha, Deus me tirou com mão forte e eu fui socorrido ali, só tinha Deus para me socorrer naquele momento, né? Olha, Deus me salvou por pouco, eu não ia para a cidade de pé junto. Então, assim, são esses testemunhos e que Deus aborda de forma tão especial, porque Deus ele é um Deus poderoso e que cuida de cada um de nós de forma nos seus mínimos detalhes. Então, que Deus continue abençoando irmã Viviane. Me perdoe aí algumas vezes que eu liguei, não consegui, a senhora ligou e não conseguiu. É diante de algumas correrias, mas estamos firmes no propósito, vamos avante e vamos continuar sendo instrumento de bênção para todo esse povo abençoado aí que ama a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Eu que agradeço, peço desculpas também, né? Aconteceu mesmo comigo. E de tudo que o Senhor falou aqui, eu só posso dizer, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, não é verdade? E eu queria deixar só um versículo, se eu deixar um versículo. Por favor, né? No livro de Salmos, mas dentro da temática todinha que o Senhor falou, eu até ri, né? Quando o Senhor mencionou Filipenses, capítulo 4, porque eu tinha anotado aqui também justamente sobre a mente, né? E um versículo que eu acho muito lindo, no Salmo 140, verso 7, o salmista Davi ele diz assim: Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Esse versículo ele é fantástico. Eu me arrepio só em mencionar, que eu não sei se dá para vocês verem aqui, mas só em mencionar esse versículo eu sinto uma graça de Deus tão grande, porque quando fala de mente, ele vem falar de Senhor Deus, fortaleza minha, meu lugar de refúgio, meu lugar de abrigo. Ele sabia que diante de todas as batalhas ele não estava sozinho, de fato, e ele tinha para onde correr, ele tinha a quem recorrer. Louvado seja Deus. Ele sabia que em Deus ele encontraria salvação, ele encontraria socorro. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. E eu não sei se o senhor já passou, pastor, uma batalha assim tão grande na sua mente, a ponto de achar que iria enlouquecer. Eu já teve dias de eu me ajoelhar e dizer: Deus, não me deixe enlouquecer, porque eu achei que eu iria surtar. Usar camisa de força e ser internado no hospital psiquiátrico já. Eu já bati literalmente minha cabeça na parede, pastor. Já. No nível de guerra tão grande, tão terrível, de a ponto de achar que era uma guerra tão terrível que eu achava que eu não tinha mais força de lutar para sustentar nem minha própria vida. Eu tinha sonhos até em sonhos eu me via tentando se jogar de precipício. Era uma guerra tão terrível, mas o Senhor chegou na minha vida. E hoje eu posso dizer, como disse o salmista Davi, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Isso fala também na nossa guerra aqui dentro, porque tudo começa aqui. A vitória está aqui dentro,
mas a derrota também. É tanto que em Provérbios, no capítulo 23, ele vai dizer: assim como o homem pensa, assim ele é. Eu ouvi o pastor Zé Carlos de Lima e eu citei recentemente aqui na igreja, na minha pregação, o pastor Zé Carlos de Lima, ele disse assim: se você achar que você é um caroço de feijão, você vai ser um feijão. Isso não é incrível? É verdade. E porque a gente vê hoje uma loucura tão grande, muitas pessoas dizendo que se identifica com gato e se veste de gato e agora só faz miar. É uma loucura. A loucura está tomando conta das pessoas. A pessoa se identifica como cachorro e ela sai na rua de forma bizarra e ela começa a latir. Eu vi uma criatura que, 5 horas da manhã, estava em cima de um pé de pau, fazendo cocó, porque se identificava como uma galinha. Meu Deus, que coração perdido, distante Meu Jesus. da graça de Deus. Mas a gente não está isento disso. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quem sabe eu já estava latindo também. Foi o Senhor que me sustentou. Quem sabe eu já teria acabado com a minha própria vida eu mesmo. Foi o Senhor que chegou. Então, que nós venhamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque desde a minha infância até hoje é guerra constantemente. É aqui, ó. Amém. Aqui. Aquele senso de incapacidade que às vezes quer tomar conta. Eu estava escrevendo o meu livro e um dia eu sentei para escrever o livro e eu só escrevi o título. E quando eu escrevi o título, eu ouvi aqui, ó, como se o diabo estivesse zombando de mim. Que ninguém vai ler o meu livro, que ninguém quer saber minha história, que ninguém está nem aí, para de escrever. E a batalha aqui, travada. Mas simplesmente eu decidi me levantar. Decidi me levantar em oração, em jejum e propósito. E quando a gente se levanta, o céu reage, o céu responde diferente. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Mas se você está passando por uma guerra, se refugie em Deus. Corra para o Senhor. Vá para o quarto de oração, ainda que você não tenha o que falar, chore. Quantas vezes eu só chorava, deitada no chão do quarto ali. E o Senhor sustentou a minha mente. E Ele vai sustentar você também. Então, vamos encerrar essa live Irmã agradecendo a Viviane, Deus. eu quero Sim, aproveitar para dar um conselho sim, aos que estão conectados. A senhora falando aí, eu me lembrei. Há um conselho. Escute bem. O diabo, ele tenta dominar a mente. Porque se ele domina a mente, ele consegue dominar todo o corpo. A senhora estava falando de pessoas que se sentem um galo, que se sentem um gato, que se sentem um cachorro, e assim se comporta. São pessoas que têm a mente dominadas pelo diabo, sim. mentes cauterizadas, até aí são animais. E quando é pessoas que se sentem aquilo que vai de encontro aos princípios divinos, é algo ainda mais agravante. Então essas pessoas, elas foram atingidas na mente, elas tiveram a mente, estão com a mente cauterizada, tudo isso porque o diabo lançou seta à sua mente, e aquela seta germinou, e aquela seta prosperou. Pastor, qual é o conselho? Quando você pensar alguma coisa destrutivamente, negativamente, miseravelmente, não reproduza. Por quê? Porque os tributos incomunicáveis de Deus só pertencem a Deus, onisciente, onipotente e onipresente. O diabo nunca vai saber o que você está pensando. Ele só vai saber se você falar do que você está pensando. Se você não falar do que você pensa, vai dar um nó no diabo, porque ele vai ficar se perguntando: prosperou? Funcionou? Deu certo? Não deu? Então, aí Paulo dá um conselho. Paulo dá um conselho a Filipenses 4 e diz assim: amados irmãos, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que venha glorificar e tributar louvores a Deus, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso pensai. Então, é exatamente você conseguir. Foi atacada na mente, repreende espiritualmente, tá? Repreende, não precisa nem verbalizar. Repreenda, tá?
espiritualmente, entre você e Deus ali, repreenda, não reproduza para ninguém. Olha, eu acabei de pensar isso. Olha, eu estava pensando isso. Nunca fale isso, porque o diabo vai saber que aquela seta alimentou. Então, se aquela seta alimentou, é naquela seta que ele vai investir. Então, aqui vai um conselho. Pensou, nós estamos vulneráveis. Sujeitos. Pensou, mas não reproduza. Amém. Faça conforme Paulo. Tudo que é bom, honesto, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o Deus, nosso Pai, guardará a nossa mente, nossos pensamentos e nosso coração. Amém. Amém. Glória a Deus. E acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Amém. Guarda com a palavra. Como é que a gente guarda? Vigia com o que você olha, vigia quem você escuta, vigia o que você fala, vigia o que você toca, né? Vigia aonde você tiver um ambiente, as pessoas que você segue. Tudo isso influencia o nosso coração. Na Claro. tradução NVI, ela diz isso, acima de tudo. O que se deve guardar, acima de guardar dinheiro, acima de guardar bens materiais ou qualquer outro, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Aqui está falando da nossa escolha e do nosso futuro. Então, que a gente venha vigiar, porque quando Deus nos alerta, essa parte de vigilância ele não vai fazer por nós, né? A gente é que tem que fazer. Então, que Deus nos abençoe. A gente se encontra, né, pastor? Eu não vou nem marcar a data, porque a gente é assim, o senhor com as suas agendas, eu com meus meninos, e fica aquelas agonias. Uma coisa é certa. A sexta-feira, pode aguardar que tem live aí. Pronto, na sexta-feira, dá certo. Não dá certo pro senhor e dá certo para mim também, amém. A gente só vai vendo a data, vamos se comunicando, e a gente vai divulgando nos dias que tiver, para ninguém ficar perdido, amém? Agradeço também a presença de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, Maninha, irmã Edmilson, meu dirigente. Pastor Albertino entrou na live, você ouviu? Não. Quero mandar um cheiro de Cristo, eu não sei se ele ainda está na live, mas eu quero deixar registrado. Pastor Albertino, a sua amada esposa, né, irmã Flávia, seus filhos, Deus abençoe. Foi através do pastor Albertino que eu conheci pastor Mardoqueu e tem sido de bênção para a minha vida. Pastor, e eu queria pedir... Pastor Albertino é um instrumento de bênção, né? Foi através dele que eu me converti e eu gosto dele assim de graça. De graça mesmo. Eu queria pedir oração pela irmã Claudijane. Olha ela aí, ó. Aqui tá ouvindo, glória a Deus. Um cheiro, meu pastor, para o senhor, para sua esposa, para seus filhos. Deus abençoe. Eu lhe amo em Cristo Jesus. Viu, eu mal falo com ele, vice Viviane. Eu mal falo com ele. Quase todo dia. Eu vejo os vídeos de vocês de vez em quando, os stories. Vocês gostam de uma baguncinha, né? Uma bagunça boa, os panetones, chocotone, é muita bênção, viu? Deu água na boca agora, me lembrando do chocotone do pastor Albertino. Sim, o senhor nos despede em oração em nome de Jesus? Sim. Queria pedir oração também pelo sogro da nossa irmã Jerusa, ali de São Miguel do Gostoso, né? Toda a família. O irmão Leonardo pediu aqui, ore por mim, não disse o motivo. A irmã Andréia pede a restauração do seu casamento. E a gente só faz apresentar o Senhor, porque a gente não pode fazer nada por ninguém. Mas o nosso Pai pode tudo. Amém? É verdade. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta oportunidade, nós queremos te louvar, te exaltar e te glorificar, Senhor, pelos louvores, pela exposição da sua palavra. Senhor Deus, espero, Senhor, que a sua palavra tenha alcançado aos corações angustiados, tristes, que precisam, Senhor, de uma direção. Deus, que os teus filhos possam dormir, acreditando fielmente e sem oscilação, que o Senhor é o Deus que protege, que socorre, é um Deus que salva, é um Deus fiel, que faz muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Senhor, aos pedidos que foram citados aí, nesta live por meio da tua serva, irmã Viviane, as tuas filhas que precisam, casamentos precisam ser restaurados, saúde que precisa ser restaurada, filhos que precisa ser salvo. Deus, nós entregamos em tuas mãos,
porque está escrito que a oração feita por um justo, ela pode muito e tem os seus efeitos. E aqui isso não só tem um, tem vários justos, Senhor, clamando neste momento, acreditando no teu poder, acreditando na sua ação divina, sobrenatural. Deus, faz aquilo que nós não podemos, entre aonde nós não podemos, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Ser conosco, Senhor, dar-nos uma noite tranquila e reparadora, para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Então a gente se vê na próxima live, se Deus permitir. E se assim Jesus não voltar, tem um bocado de live, né, pastor? Uma série de lives. Quando for depois, vamos colocar. Deus fala através da live e a mensagem foi essa. Vamos divulgar, vamos compartilhar, né? Qual foi o salmo que nós fizemos menção, qual foi a mensagem que extraímos desse salmo, né? Para poder, de fato, você compartilhar, você poder compartilhar para alguém que precisa aí de uma resposta, de ouvir a voz de Deus e ter uma direção e acreditar fielmente que em meio a esta batalha, a este conflito, o Senhor se faz presente. Deus abençoe, irmã Viviane, uma vez mais, a senhora, a sua família, os meninos, tá? Seus filhos. Que Deus continue abençoando de forma poderosa a vida de todos vocês. Amém. O Senhor e sua casa também. Mais uma vez, gratidão. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima live, tá certo? Amém. Vou deixar registrado no meu canal no YouTube também. Aí no YouTube vocês podem divulgar mais ainda para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.